Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Trago a saudação dos irmãos de Sanidade do Reino a todos, no dia passado para familiar, né? É uma alegria estar aqui hoje com vocês. A gente foi lá para o lado. Hoje eu gostaria de estudar um pouco com os irmãos. Obrigado, só para mim. É, uma vez eu fui num congresso e um certo pregador do congresso, palestrante, disse que nós devemos estudar cada livro, né? E é mais disso, nós devemos estudar cada versículo da Bíblia, como se ele fosse único. Muitas vezes nós lemos a Bíblia por ler, corrido, né? Fazemos o ano bíblico, muitos de nós já fizemos o ano bíblico, e lemos, mas sem prestar atenção, só para terminar dentro do prazo. Só que se nós parássemos para estudar cada versículo da Bíblia e entendêssemos que em cada versículo contém mensagens importantes para nós não pensaríamos que vale a pena fazer um ano bíblico, mas sim estudar a Bíblia por inteira, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus, é o meio de Deus conversar conosco. Através da Bíblia ele conversa conosco. Nós oramos a ele e ele nos responde através de vários meios, mas a Bíblia é a palavra de Deus dirigida a nós. E então eu peguei para estudar, né, o livro de Salmos. E para estudar o livro de Salmos, primeiro eu fiz uma pesquisa sobre eles, sobre ele, livro, e achei um pouco interessante. O livro de Salmos é composto por 150 capítulos, né? Esse estudo eu já passei lá em Rio Preto, então os irmãos ali de trás, que são de Rio Preto, não é só as respostas, né? Hoje em dia, com o nosso canal, né, fica difícil, igual a gente estava comentando hoje, né? Passar um culto lá, aí eu ia passar um culto das profecias que apontam Messias. Só que aí o Guilherme já colocou, e o pessoal já viu, né? Então, mas aí eu falei assim, esse aqui ele ainda não colocou, então eu vou passar lá. O livro de Salmos é composto por 150 capítulos. E vários escritores escreveram salmos. E todos eles foi junto. Os salmos foi junto. Quem juntou os salmos, né, foi Esdras. Esdras ali pegou os salmos e juntou. E ele organizou da forma que ele quis, né? Todos os salmos inspirados por Deus, mas ele colocou o Salmos 1, Esdras escolheu. Esse vai ser o Salmos 1. O Salmos 2, esse. Lógico, inspirado por Deus, mas foi da escolha como Deus mostrou para ele ali. Não quer dizer que o Salmos 1 foi o primeiro salmo que Davi escreveu, nem o Salmos 2 o segundo, mas sim que essa colocou dessa forma. E dos 150 salmos que nós temos, os irmãos sabem quantos salmos Davi escreveu? Eu vou passar primeiro um número e depois, no final, eu comento sobre. Mas que se tem certeza que foi Davi que escreveu, foram 73 salmos. 73 salmos, tem certeza. Os pesquisadores têm certeza que foi Davi que escreveu 73. Sempre falar 76. 76? Porque com certeza são 73, mas depois nós vamos ver mais para frente que Davi pode ter escrevido mais, né? E tem uns que eles não têm certeza de quem escreveu, mas 73 é com certeza foi Davi. O segundo maior escritor, com certeza, foi Asaf. Com quantos? É difícil, né? Eu também não sabia. 12 salmos Asaf escreveu. De Davi é sortido, mas o de Asaf foi 50, o Salmo 50 foi ele que escreveu, e do 73 ao 83 são salmos de Asaf. Salmo 50 e do 73 ao 83 são salmos de Asaf. Esses são com certeza. E em terceiro lugar, quem mais escreveu salmos foram os filhos de Coré. Os filhos de Coré escreveram 11 salmos. Entre eles, 42, 44, 49, 84, 85, 87, 81. Esses foram os salmos dos filhos de Coré. Salomão escreveu 2. Salmo 72 e Salmo 127. Todos esses que eu estou falando aqui, se tem certeza. Moisés escreveu um, que é Salmos 76. Oi? 76? Não. 73 em 2? Não. Não. Fala lá,
Não, fala. Aí, eu falei lá. Salmos 90. Qual que é o Salmos 90? É o hino de Moisés. Esse salmo foi Moisés que escreveu. É lógico, foi transcrito por outra pessoa, mas quem compôs esses salmos foi Moisés. É o hino de Moisés, Salmos 80. E lá, É aquele que fala que se levou o seu povo, atravessou o Mar Vermelho. isso. É o hino de Moisés. 80 ou 90? Você falou? 90. Salmos 90. É o hino de Moisés, foi ele que compôs. Emã escreveu o 88. E Itam escreveu o 89. Esses são os que se tem certeza. E somando tudo, ainda falta 47. Desses 47 salmos, não se tem certeza quem escreveu, mas acredita-se que a maioria foi Davi. Então, Davi escreveu 73 com certeza, e dos 47, a maioria acredita-se que foi Davi. Então, assim, Davi era um escritor de salmos, né? Ele gostava de escrever salmos. Ele era um poeta e um músico. E hoje, irmãos, sempre nós devemos começar do começo. Então, eu fui pesquisar um pouco sobre o livro de Salmos, da história do livro de Salmos, como que foi composto, quem escreveu. E para começar a estudar Salmos, eu decidi começar do início, né? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Salmos 1. Não só ler ele rapidamente, mas tentar estudar um pouco. Essa vai ser a minha visão do Salmos 1. E acredito que cada um que lê pode ter uma visão diferente, porque a interpretação é de acordo com cada um. Mas o Salmos, capítulo 1, versículo 1, se fosse só nesse versículo 1, já daria um culto inteiro, né? Porque ele é um Salmos lindo e é um Salmos que é, para nós, de suma importância. Antes disso, os irmãos sabiam que Davi era profeta? Sabia que Davi era profeta? Além de tudo, Davi era profeta? E nós vamos ver no Salmos 1 a profecia de Davi. Salmos 1, capítulo 1, versículo 1 diz assim. Não vai se adiantar os irmãos aí já lerem inteiro para saber o que é profecia, hein? Nós vamos chegar lá. Por enquanto é o capítulo 1, versículo 1, que diz assim. Bem-aventurado. Algumas traduções podem dizer feliz, né? Mas bem-aventurado, feliz, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, Davi deixa um conselho para nós, hoje, para todos nós, para as pessoas daquela época, para o povo de Deus daquela época, para o povo de Deus hoje e para todos. Davi diz, feliz vai ser o homem que não andar segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Nós, irmãos, sabemos que só existe dois caminhos, né? Jesus, Deus, deixou dois caminhos para nós. Um de vida e um de morte. O caminho do bem e o caminho do mal. O interessante é que no caminho do bem, existe só um caminho verdadeiramente. Que é o quê? Obedecer a Deus de todo o seu coração. Seguir os seus mandamentos. Fazer a vontade de Deus. Esse é o único caminho do bem. Agora, o caminho do mal, dentro do caminho do mal, existem vários caminhos, né? Porque existem pessoas que acreditam de uma forma e seguem o caminho do mal. Todos são o caminho do mal, mas pensamentos e formas diferentes. Nenhum daqueles vai levar à salvação, mas existem vários ramos, porque Satanás vende pessoas. E aqui, o salmista nos mostra que nós devemos, primeiro de tudo, não andar segundo o conselho dos ímpios. São três palavras importantes e chave nesse texto para nós. A primeira, conselho, andar, né? A primeira é andar, a segunda é se deter e a terceira é se assentar. São as três palavras mais importantes desse texto. Andar, se deter e se assentar. Ficar. Oi? Se deter é ficar. Isso, vamos lá. No começo, primeiro de tudo, ele diz não andar segundo o conselho dos ímpios. O que quer dizer andar segundo o conselho dos ímpios? O que os irmãos entendem como andar segundo o conselho dos ímpios? Bora, pode falar. Viver segundo os ímpios, né? É um pouco menos. Alguém quer mais falar aí? Não? Andar no conselho dos ímpios como que eu posso dizer assim, mais sutil? É você ouvir ensinamento dos ímpios. É você passar. Quando você está andando em um lugar, não quer dizer que você está andando na rua.
e tem outra pessoa andando do seu lado. Não quer dizer que você conhece ela, não quer dizer que você tem intimidade com ela, não quer dizer que vocês vão se ver novamente, mas você está andando com essa pessoa. E andar no conselho dos ímpios pode ser assim. Pode ser que você nunca mais faça aquilo. Um ímpio vem te dar um conselho, ó, digamos assim, vai lá e faz isso. Você seguir o conselho dos ímpios pode ser que você nunca mais faça aquilo outra vez, pode ser que você não goste de fazer aquilo, mas isso é andar segundo o conselho dos ímpios. E andar segundo o conselho dos ímpios é você passar um tempo fazendo aquilo, porque no momento você vai parar. E logo vem em seguida, não se deter no caminho dos pecadores. Aí é a questão. O que é se deter no caminho dos pecadores? Se deter no caminho dos pecadores é se demorar nesse caminho. Não quer dizer, muitas vezes, nós pensamos assim, eu não posso passar por esse caminho. Você passar é diferente de se deter. Muitas vezes nós somos colocados em certas ocasiões que nós devemos passar por lugares que não são lugares agradáveis. Assim como Jesus passou muitas vezes por lugares que ele não gostaria de estar ali. O lugar que Jesus gostava de estar era na casa de Lázaro, era ali na casa de Pedro, era fazendo a vontade de Deus. Mas muitas vezes ele foi colocado em situações que ele tinha de passar por onde ele não queria. Mas ele não se detinha naquele lugar. É isso que nós devemos entender a diferença. Se nós vamos levar a mensagem para uma pessoa, ou pregar para uma pessoa, em um lugar, como que eu posso colocar em palavras, não muito agradável, assim, nós devemos ir levar a mensagem para essa pessoa, mas nós não podemos nos demorar, nos deter mais do que o necessário. É isso que Davi diz quando ele diz: não se detém no caminho dos pecadores. É não se demorar tempo demais no caminho dos pecadores. Por quê? Se nós demorarmos tempo demais, aí acontece a terceira parte. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se assentar na roda dos escarnecedores quer dizer o quê? Você está à vontade. Tá participando. Isso. Você chega na casa de alguém, as pessoas estão jantando. Você já vai sentar na mesa e começa a conversar? Se você conhece, é uma coisa. Agora, se é alguém que você não conhece, que você não tem intimidade, é alguém que você não tem um convívio diário, você vai fazer isso? Primeiro, você nem vai entrar na casa, né? Quem dirá vai estar na mesa e começar a conversar. Agora, se você que atenta na roda do escarnecedor, se você que atenta à mesa com os escarnecedores, quer dizer o quê? Que você é bem-vindo ali, que você já conhece aquelas pessoas, que você tem um relacionamento com aquelas pessoas. Você é amigo, você participa daquilo. Esse que é o perigo, de se assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque mesmo que eu sou cristão, quando eu me assento na roda dos escarnecedores, eu vou pecar. E meu fim é certo. O destino final daqueles que se assentam na roda dos escarnecedores é certo. E tem um exemplo disso na Bíblia, né? Agora você lembrou, né? Qual que é o exemplo? De uma pessoa que era consagrada, que era fiel a Deus, e se sentou na roda dos escarnecedores e pecou. Vamos ver Lucas 22, 54. Em diante. Lucas 22, 54 em diante. Lucas 22, 54 em diante. Diz assim: então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Enquanto acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: ele também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não com isso. Presta atenção. Irmãos, amados, nós acreditamos, né? Eu particularmente acredito que Pedro era discípulo de Jesus e Pedro era um bom homem. Era um cristão verdadeiro, não era? Ele não estava livre de errar. Ele falou para Cristo de horas antes. Todos podem te negar, mas eu não. Eu nunca te negarei. Ele falou da sinceridade. Na sinceridade do coração. É o que eu estou dizendo. Eu acredito que Pedro era um cristão verdadeiro. Ele tinha a possibilidade de pecar, mas ali ele era um cristão, igual nós somos hoje.
Só que ele se colocou no terreno encantado. E pior, ele se assentou na roda dos escarnecedores. Porque o que diz testemunho sobre aquelas pessoas? O que elas estavam fazendo ali? Conversando e zombando de Jesus, né? E Pedro se assentou ali. E ele foi constrangido a pecar. Sem saber. Ele não sabia que o fim dele ia ser esse. Tanto é que, como o nosso mandamento disse, ele diz, todo pode te negar, mas eu não. E ele estava consciente e acreditando nisso. Então ele se colocou no terreno encantado, ele se assentou na roda dos escarnecedores e pecou. Isso mostra para nós que por mais fiel que nós estivermos, por mais consagrados que nós estivermos, se nós se assentarmos na roda dos escarnecedores, irmãos, o fim é um só. E nós vamos ser constrangidos e levados, colocados em situações que nós não vamos conseguir escapar. O cristão consagrado, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O que Enoque fazia? Ele ia tentar ali colocar a sua palavra, mas ele não conseguia, ele ia embora. Tinha uma rodinha de pessoas conversando um assunto. Ele chegava, tentava introduzir o seu assunto, e se não desse certo, o que ele fazia? Se assentava na roda e ia embora. Porque ele sabia que ali não tinha como. Se o assunto não mudasse, o fim ia ser um só. Mas no verso 2 dos Salmos, diz assim, vou ler o verso 1 rapidamente e já passar para o verso 2. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não anda, não se detém e não se assenta. Ele faz o quê? O homem que é feliz tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Qual que é o prazer do homem feliz? É meditar na lei de Deus. Posso criticar escarnecedor? Escarnecedores são os que zombam. Os que tiram sarro, Critica. tira sarro, zomba. São pessoas que não têm amor nenhum para aquilo, né? Uma coisa é complicado, porque se você zombar de algo, quer dizer que é algo insignificante para você. Por isso que você tira sarro, zomba e escarnece. E no verso 2 diz que o prazer do homem feliz, do homem cristão, é a lei do Senhor. Olha só. O prazer de quem é feliz é a lei do Senhor. E não diz assim, a lei do Senhor por um momento. Diz que é meditado dia e noite. O que quer dizer esse medita de dia e de noite? Plena sua mente o dia inteiro, né? Meditar é o dia inteiro, com amor. Isso. É que os seus pensamentos estão em Deus. Por isso que ele medita de dia e de noite. Não quer dizer que é só um culto da manhã e um culto da noite. Eu acordei hoje de manhã, vou fazer o culto da manhã, então eu estou meditando na lei de Deus. Aí eu passo o dia inteiro pensando em outras coisas, qualquer outras coisas. Chega à noite, vou fazer o culto da noite, medito na lei de Deus de novo. Vou dormir e é assim. Não é isso que Deus quer. O meditar que o salmista fala aqui, o ter prazer na lei do Senhor e meditar de noite, é ele gostar tanto das coisas de Deus que ele medita o dia inteiro e noite. Ele dorme pensando naquilo e sonha com aquilo. Isso é meditar na lei de Deus dia e noite. Nós pensarmos, como nosso mulher disse, durante o dia eu louvar a Deus, cantar uma música, né? Eu muitas vezes no meu trabalho, porque nós temos que trabalhar, fica pensando no culto que eu vou fazer. Né? Os pregadores aqui sabem disso. Eu estou trabalhando lá no meu trabalho secular e eu estou pensando, qual vai ser o meu próximo culto? O que eu vou falar? Será que isso dá certo? Será que isso é uma boa palavra? Ou eu estou pensando naquele irmão que eu preciso fazer uma visita? Ou eu estou pensando na minha condição? É isso que é meditar na lei de Deus dia e noite. E esse homem que é feliz, que medita de dia e de noite na lei de Deus, o verso 3 diz assim, esse homem, é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Entende, irmãos? Como que Deus é perfeito? Ele diz assim, feliz é o homem que não faz essas coisas e que tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita nela o dia e de noite.
E ele já dá, digamos assim, para aqueles que pensam, o que será da minha vida? Ele já dá a resposta. Tudo que você fizer vai prosperar. É igual Jacó, quando ele estava lá na casa de Labão. Tudo que Jacó fazia prosperava. Por quê? Porque Jacó estava numa comunhão com Deus. Labão foi lá e falou para Jacó assim, ó, a partir de hoje, as vacas que nascer malhada é sua, as lisas é minha. Foi Jacó, tranquilo, só começou a nascer malhada, só malhada. Então Labão viu aquilo lá e falou assim, não, a partir de hoje, as malhadas é minha e as lisas é tua. Jacó falou o quê? Tudo bem. E só começou a nascer lisa. Aí eles começam a se implicar. Aí ele começou a ficar bravo. Mas a Bíblia diz que tudo que um homem justo fizer vai prosperar. Por quê? Porque Deus está com ele. Muitas vezes nós pensamos assim, nossa, eu não estou conseguindo prosperar em nada, minha vida está difícil. E nós colocamos a culpa em Deus, né? Deus me abandonou, Deus não está comigo. Mas será que foi Deus que abandonou nós ou nós que abandonamos Deus? Porque a promessa é, tudo que o homem justo fizer vai prosperar. E também diz que nós seremos como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. O que quer dizer esse no devido tempo, essa árvore dá o seu fruto? No momento oportuno, né? Vai produzir fruto. Muitas vezes eu já escutei explicações, Temperança. eu já escutei explicações assim, que se uma árvore não está produzindo fruto, ela é uma árvore ruim. A questão é, o texto diz que no devido tempo ela vai dar o seu fruto. Nem sempre ela é. Nem sempre. A sombra dela já é um benefício. E no devido tempo ela vai dar o seu fruto. Quer dizer o quê? Que na oportunidade certa nós devemos estar prontos. Então, assim, vamos imaginar. A vida do cristão é assim. Ele nasce como uma semente, né? E ele vai germinando, e crescendo, e florescendo. E ele vira uma árvore. E essa árvore dá folhas, dá flor e dá fruto. No devido tempo, no tempo certo. Quer dizer o quê? Que muitas vezes eu sou cristão e eu não estou pronto para dar fruto. Por quê? Porque eu estou germinando ainda. Eu passei de semente, estou virando árvore. Eu não sou uma árvore pronta para dar fruto. Quem conhece a minha vida, quem conhece o que eu sou, é Deus. E Ele diz que no tempo certo eu vou dar fruto. Muitas vezes nós queremos adiantar o fruto, né? Ó, você está pronto, você já vai dar fruto, vai. Mas Deus disse que é no tempo certo. E muitas vezes também nós estamos prontos para dar fruto e falamos, pensando assim, não estou pronto não, e apodrece, né? Apodrece o fruto. Então, assim, é temperança, foi dito. O cristão ele tem que saber que ele tem um tempo certo para dar fruto. Ele não pode esperar demais e nem se adiantar demais. E quem sabe isso é ele e Deus. Mas diz que o cristão verdadeiro, ele vai dar fruto. Não vai ficar sem produzir fruto, não. O cristão verdadeiro, ele vai crescer, vai atingir água, vai virar árvore e vai frutificar. Se nós não estamos frutificando, é porque não chegou o tempo ainda ou porque tem alguma coisa errada com nós. Não é como uma figueira, Jesus amaldiçoou. Não é uma figueira. Porque a figueira estava pronta para dar fruto. Ela não deu. Por quê? Não deu pra ninguém. Porque era ali. Era a parábola, né? E Jesus amaldiçoou ela, da mesma forma que nós. Se nós estivermos prontos para dar fruto e não der esse fruto, nós não seremos bem-aventurados. Era tempo dela dando fruto. Era tempo. Exatamente. Ele vai procurar o fruto. Porque era tempo. É o que eu estou dizendo. Existe o tempo certo. E nós sabemos qual é o nosso tempo certo. E não só nós. Deus também sabe. Então, assim, eu não posso falar, eu ainda não estou pronto se eu já estou. E eu também não posso falar, eu estou pronto se eu ainda não estou. Nós devemos entender, compreender e pedir a Deus ajuda. Porque Ele disse que vai dar fruto. Se nós não dermos fruto, é duas opções. Ou ainda não é nosso tempo, ou tem alguma coisa errada. Nós não somos uma árvore plantada junto a ribeiros. E no verso 4, diz assim, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Esse verso 4 aqui é simples. Os ímpios não são como os justos, que são uma árvore
que vai produzir fruto. Eles são simplesmente como a palha, né? Aqueles que são novos, igual eu, né? Que eu fui pesquisar o que é isso. É igual as pessoas batiam palha, batiam trigo, arroz, né? E ficava aquela palha, e qualquer vento forte que desse ou fraco, a palha se espalhava. Quer dizer o quê? Que qualquer vento de doutrina que vier, qualquer coisa, por mais simples que seja, dispersa os ímpios, né? O povo de Deus é um povo que é uma árvore fincada junto a ribeiros, tem raiz profunda. Não é qualquer vento de doutrina ou qualquer coisa que vai levar nós embora. Qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade que vai desistir, né? Agora, o ímpio é assim, tá difícil, digamos assim, aumentou o preço da gasolina, não vou na igreja. Tá difícil, essas coisas aí tá complicado, também não quero mais isso. Fica pulando de galho em galho, é o vento que espalha a palha, né? Esse é o ímpio. E aí, no verso 5, vem a profecia. No verso 5, capítulo 1 de Salmos, verso 5, Davi profetiza. O que ele diz? Por isso os perversos, os ímpios, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É uma profecia de Davi. Ele diz que os ímpios não prevalecerão no dia do juízo, e nem na congregação dos justos. E nós sabemos que no dia do juízo, nem o ímpio vai prevalecer. Não importa. Não vai prevalecer, porque Deus julgou e Deus é justo. Quem vai prevalecer naquele dia são os justos. E os ímpios não prevalecerão. Davi profetizou, não só ele, outros também. E o que diz aqui? Que nem os pecadores na congregação dos justos. O que é essa congregação dos justos? A igreja que tem companhia. Oi? Companhia. É o povo de Deus, é a igreja de Deus, é as pessoas que proclamam o nome de Deus. Diz que os perversos, os pecadores, não prevalecerão nesse lugar. Vai chegar um tempo que os ímpios... Eles vão sair. Vai chegar um tempo que os ímpios não prevalecerão no juízo. E, ao mesmo tempo, os ímpios sairão da congregação do povo de Deus. Não prevalecerão. Não estarão no meio. Quando chegar o juízo, é por isso que esse juízo aqui é o juízo investigativo. É hoje. Porque diz assim, que os ímpios não prevalecerão nesse juízo. E sairão, vão sair do meio da congregação. Vai chegar um tempo que os ímpios sairão, como o Milton diz lá, a sacudidura, a peneira, né? Os ímpios vão sair do meio do povo de Deus. É a profecia de Davi, está se cumprindo hoje, né? A peneira tem começado a sacudir. A sacudidura começou. E tem muitos saindo do meio do povo de Deus. Saindo por quê? Por ver uma coisa que está escrita e não acreditar. É aqui, ó. No verso 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha, que o vento espalha. Não é firmado, não é fincado igual a árvore. E no verso 6 diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então ele vem, o Salmos 1 inteiro, o salmista Davi vem dizendo que o caminho dos ímpios, o justo não deve se andar, se deter, se assentar no caminho dos ímpios. Ele fala, o justo ama a Deus, a sua lei, medita dia e noite. Ele é como uma árvore que vai produzir fruto. E ele diz, o caminho dos ímpios não é assim. O caminho dos ímpios é como a palha que ninguém espalha. Os ímpios não vão prevalecer no dia do juízo, e nem na congregação dos justos. E ele termina assim, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Então, assim, muitas vezes nós podemos pensar assim, o que eu estou fazendo está certo. Ou eu estou fazendo isso e ninguém está vendo. O texto diz, o Senhor conhece o caminho justo. Se você está sendo justo ou você está sendo ímpio, não cabe a mim dizer. Não cabe a ninguém dizer. Porque o texto é claro. Deus conhece. Naquele dia, não vai ter desculpa para isso ou para aquilo. Naquele dia, não vai ter argumento. Ah, mas eu fiz isso por causa daquilo. Eu fiz aquilo por causa disso. Não. Deus conhece tudo. Deus conhece o caminho dos justos. No capulhozinho penetrado. E nós contamos, entender e estudar as palavras de Deus.
Porque quando eu peguei e li o Salmos 1, eu entendi muita coisa para mim. Esses textos me mostrou coisas que eu não entendia. Eu pensava de forma diferente. E como esse, vários, todos da Bíblia são assim. Sempre que nós lermos um texto com o coração aberto, mente aberta, Deus vai falar conosco. Vai atender a nossa necessidade. E nós possamos, principal de tudo, entender que o Senhor conhece o caminho dos justos. Se eu estou sendo justo ou injusto, o irmão pode não ver, mas Deus está vendo. Nós possamos ser justos e possamos ser como essa árvore aqui, com o prazer também de Deus.